Fala pessoal, eu sou Francis Marcos Oliveira e você está no meu canal Universo Particular. Hoje eu vim trazer minhas breves impressões de leitura sobre um autor do qual eu gosto muito, o escritor americano Jack London. Tenho verdadeira paixão por esse cara e quero ler tudo que ele fez. Ele é um jornalista, escritor e ativista social, né? Ele cruzou o século e ele retratou muito a questão da desigualdade entre os homens. Ele mesmo, quando era criança, teve que trabalhar muito, chegou a trabalhar dias seguidos para ganhar centavos, sabe? Então, admiro muito tudo que o Jack London fez, o que ele representa, né? Ele é um socialista, morreu com 40 anos de idade, morreu muito jovem, mas escreveu bastante coisa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro dele, A Estrada, um livro que ele publicou tardiamente e que foi muito editado, porque na época os editores achavam um livro muito pesado. O Jack London fala abertamente sobre violência, roubo, a época em que ele foi preso nesse livro, e também ele fala sobre a homossexualidade dos indigentes, como ele conviveu com esses vagabundos de rua e ele vivia viajando nos trens de maneira clandestina, né, nos Estados Unidos e no Canadá. Numa época de muita crise nos Estados Unidos, houve uma crise econômica em 1804. Essa crise perpetuou-se, né, durou muitos anos e alcançou a época do Jack London ainda na sua infância. Então, dentre outras coisas, ele vai narrar como foi fazer parte do exército lá, de desempregados, mais de 2.000 homens, que atravessavam, né, as cidades e chantageavam as autoridades, dizendo: olha, se vocês não nos derem de comer, nós vamos fazer uma arruaça aqui nessa cidade. Então as pessoas tinham muito medo desse exército e acabam dando comida, dando roupa e essas coisas. Então o Jack London vai dizer que não foi apenas por necessidade, né, que ele começou a se aventurar nos trilhos dos Estados Unidos. Ele fez isso porque ele queria realmente viver sua vida. Ele queria conhecer lugares, ele queria sentir a emoção dessas aventuras mesmo. Então ele estava cansado do trabalho, da exploração, ele fez de um tudo, entregou jornal, trabalhou em estábulo, trabalhou em empresas de enlatado, mas aos 16 anos ele se cansa disso, dessa vida de exploração, ele compra um barcozinho pequeno e ele vai virar um pirata de ostras. Ele passa um tempo como pirata de ostras e então ele conhece aos 17 anos os Road Kids, que são esses vagabundos, esses jovens que vivem perambulando nas ruas pedindo esmolas. E ele vai ficar ouvindo as histórias desses colegas, ele é batizado de Sailor Jack, e então ele vai se tornar, vamos dizer assim, uma pessoa influente, né, entre esses Road Kids. E o livro, gente, A Estrada, ele é composto de 10 capítulos, né, que foram publicados em periódicos. Então é um livro que você não precisa ler em forma linear, você pode ler capítulos aleatórios que não vai influenciar tanto a sua leitura. Eu vou ler aqui alguns trechos porque não tem muito o que falar. Basicamente, o Jack London vai narrar suas peripécias, né, na vida de mendigagem, enquanto ele precisava correr da polícia, correr dos funcionários ali das empresas de trem, né, das locomotivas. Basicamente, suas experiências assim na vagabundagem. É um livro que influenciou escritores como George Orwell e outros do gênero. Basicamente, A Estrada inaugurou esse gênero de viagem, esse gênero literário de estrada. Então, uma parte da introdução aqui, gente, que é muito boa por sinal essa introdução do livro, é dito: London chegou a discutir com seu editor, George Brett, se deveria de fato publicar aqueles textos. Tinha receio de que pudessem causar polêmica e prejudicar a venda de seus outros livros. Decidiu ir em frente com o projeto, mas preferiu produzir uma obra romanceada, tirando dela vários aspectos da vida e hábitos dos hobbes, inclusive o homossexualismo, muito comum entre eles. Afinal, aquele era um mundo essencialmente masculino. As mulheres, na maioria das vezes, não se atreviam a se envolver com aquele tipo de vida marginal. Então, esse foi um aspecto que me chamou muita atenção, porque a gente sabe que aquela sociedade extremamente conservadora não ia receber com os bons olhos. Inclusive, mesmo o livro sendo editado e sendo retirada partes mais polêmicas, ele ainda foi recebido com muitas ressalvas. Algumas pessoas acharam que Jack London pegou muito pesado,
Porque, querendo ou não, Jack London, ele acaba desmascarando a hipocrisia daquela sociedade, né? Os americanos com esse American Way of Life, o estilo de vida americano, e aquilo ali fracassou, né? Como até hoje esse estilo de vida colocado para as pessoas como um símbolo de vitória, de ser bem-sucedido, a gente sabe o quanto isso gera ansiedade nas pessoas. O estilo de vida capitalista, né, que os Estados Unidos tentam vender para o mundo todo como sendo o ideal de felicidade. E o Jack London abandonou isso e foi se aventurar nas ruas. Nos seus textos ele vai desmascarar essa sociedade hipócrita, né, que se diz tão justa e tão boa, mas que muitas vezes se nega a dar um prato de comida, um pão, uma esmola. Então vamos ver aqui a recepção do livro. A Estrada, como Tacão de Ferro, recebeu críticas mornas da imprensa quando foi lançado, passando despercebido de grande parte dos literatos e jornalistas. Muitos chegaram a dizer que Jack deveria voltar a escrever histórias mais leves, para um público menos sofisticado. Então aí você percebe o mal-estar que o livro causou na época. Ninguém gosta de ter o dedo, né, enfiado na ferida, e foi o que Jack London fez. Ele continua aqui. Mesmo que o livro tenha chocado a muitos leitores por suas cenas da estrada e da prisão, ele foi até certo ponto suavizado, algo que o autor admitiu apenas para algumas poucas pessoas, como seu editor. Então, como já foi dito, Jack London ele teve que cortar e censurar muitas partes. Inclusive, é sugestionado na introdução que o Jack London teria vivido um romance homossexual com um colega de prisão. Porque na prisão manda quem tem poder. E para você sobreviver lá dentro, você precisa se submeter a muitas coisas. Se você assistiu aquela série da HBO, Oz, você vai entender o que eu estou dizendo. Esse trecho que eu vou ler agora para vocês é um trecho que eu gostei bastante. E ele diz assim: ó vocês que vivem pregando a caridade, aprendam com os pobres, pois apenas eles são generosos. Não dão sobras porque não os têm. Nunca regateiam o que possuem. Muitas vezes dão um pouco que podem, mesmo estando eles próprios muito necessitados. Jogar um osso a um cachorro não é caridade. Caridade é compartilhar o osso com o cão quando você está com tanta fome quanto ele. Então, o Jack London tem essas frases de efeito maravilhosas, eu gosto muito. E eu tenho um projeto, talvez, eu não sei, o ano que vem eu queria ler algumas obras do Jack London. E ler esse livro me fez assim ter mais vontade de botar em prática esse plano. O que vocês acham? Vocês gostariam de ver mais obras do Jack London sendo resenhadas aqui? É um escritor que eu não vejo muitas pessoas falarem dele. Claro que ele tem obras conhecidas, né? Mas assim, ele tem tanta coisa, ensaios. Tem um livro que eu quero ler dele, que é A Paixão pelo Socialismo. Enfim, gente, fica aqui a ideia para o ano que vem, quem sabe, esse projeto de leitura do Jack London. Esse ano eu li o Ken Follett. Talvez o ano que vem eu faça isso com o Jack London. Para terminar essa resenha, eu gostaria de colocar aqui o próprio comentário do London acerca do que muitos tentaram fazer com sua imagem, suavizando, né, esse período de sua vida. Ele diz assim: de vez em quando, em jornais, revistas e enciclopédias biográficas, leio esboços da minha vida, nos quais, em frases polidas, dizem que foi para estudar sociologia que me tornei um vagabundo. É algo muito gentil e perspicaz da parte dos biógrafos, mas impreciso. Tornei-me um vadio por causa da vontade de viver dentro de mim, do desejo de aventura que corria em meu sangue e não me deixava descansar. A sociologia foi algo meramente acidental. Veio depois, da mesma maneira que nos molhamos depois de um mergulho na água. Peguei a estrada porque não conseguia ficar longe dela, porque não tinha um tostão no bolso para pagar por uma passagem de trem, porque não queria fazer a mesma coisa a vida inteira. Então aqui ele deixa bem claro as razões, né, que o fizeram pegar a estrada, essa necessidade de viver, e não viver debaixo de normas, não viver debaixo de regras, mas viver livremente a sua maneira. Então esse livro me ganhou de verdade, eu adorei ter lido esse livro. E se você não leu, leia. É um excelente livro para conhecer a vida do Jack London, por ser um livro autobiográfico. Então tá aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!